Olá, minhas amigas do canal Jaqueline Pinto. Tem gente falando aqui que é minha The Best. Bem, é com muita alegria que eu venho aqui trazer esses vídeos, né? Levar esse vídeo, aliás, para você, para que você possa sim se conhecer, para que você possa ali ser empoderada. E hoje eu vou falar sobre o empoderamento da sua voz. Então, a gente vai abordar a questão da nossa autoestima e eu quero trazer de uma forma específica o empoderamento da sua voz. Se você quer elevar sua autoestima, se você quer potencializar a sua voz, então fique aqui comigo, que seu lugar é aqui no nosso canal, no canal Jaqueline Pinto. Então se inscreva para que você possa receber mais conteúdo. Se você já é amiga, se você já conhece o meu trabalho, já curta aqui para que a gente possa multiplicar essa informação. Bem, mulheres, esse canal é para você, mulher, né? Os homens podem ouvir, não tem problema algum, mas esse é específico para nós, mulheres, para conversarmos sobre os nossos dilemas, sobre os nossos conflitos, trazer resoluções, soluções, trazer reflexão, trazer, né, reflexões, enfim, para gente ampliar mais a nossa consciência, para a gente entrar em debates, para que a gente possa se questionar mais e principalmente aperfeiçoar. Beleza? Bem, mulheres, nós nunca vivemos um momento como esse. E eu não estou falando de coronavírus. Eu estou falando do nosso de tanto as pessoas têm falado sobre empoderamento feminino, sobre mulheres como protagonistas, né, da sua vida, da sua história, né, da profissão. E às vezes a gente olha assim, a gente fala assim, uau, meu Deus, que coragem dessas mulheres, que coisa boa que está acontecendo, leis ao nosso favor, tem acontecido, né, denúncias aí, mulheres que têm sido corajosas para denunciar os seus abusadores, e tudo isso é muito bom, toda essa mobilização, até mesmo nos filmes, nas séries, isso é muito bom, mas nós precisamos apossar desse empoderamento na nossa vida cotidiana. Mulher, a sua voz tem um empoderamento seu, a sua voz precisa ser empoderada nessa época. Essa época é a época propícia para você deixar a sua voz soar sobre esses quatro cantos da terra, para que sua voz possa soar dentro do seu lar, soar dentro da faculdade, soar ali dentro da sua casa, na sua comunidade, na sua igreja. Esse é o nosso momento, é um momento muito especial. Não sei se eu tô falando a palavra certa, depois vocês me corrijam, tá? Se soar essa voz, né? Se proclamar, né? É declarar, é se posicionar no sentido da nossa opinião, do que nós sentimos. Então, vamos adentrar um pouquinho mais nesse tema. Se você tá gostando desse vídeo, já curta, porque esse assunto é um assunto muito importante. Porque muitas vezes nós estamos muito distantes do que está acontecendo nessa realidade. Muitas vezes tem alguém que está te machucando. Talvez hoje tem alguém que está invadindo a sua privacidade. Talvez hoje, mulher, tem alguém que está mexendo muito com você, que está te humilhando, que está te ofendendo. Ou talvez o contrário, talvez você esteja com uma pessoa e está fazendo super bem para você, está fazendo super bem esse lugar, está fazendo super bem essa pessoa, está fazendo super bem esse grupo, está fazendo super bem essa comunidade em seu entorno, ou o contrário. Então, em todas essas circunstâncias, sejam em boas circunstâncias em que a gente está gostando, ou em circunstâncias ruins, circunstâncias que estão te deixando envergonhada, humilhada, você se sente ferida, em igual peso.
você precisa anunciar isso às outras pessoas. Você precisa dar a sua opinião. Se esse lugar tem te feito mal, chega para essa pessoa, chega para o gerente, chega para essa pessoa que está, né, que é autoridade sobre esse lugar e fala, olha, não tô gostando disso, não tá legal aquilo. O que você acha? Traga uma solução, mas traga o empoderamento da sua voz. Você aumenta a sua autoestima quando você valoriza a sua voz, quando você valoriza a sua opinião, quando você valoriza o que você sente. E eu estou falando aí, você pode falar assim, Jaque, mas realmente você está certa. Quando alguém me fere, eu preciso falar. Eu não posso ficar calada. Quando alguém me machuca, me ofende, me envergonha, me humilha, eu preciso falar. Mas mulheres, do outro lado, se ali o ambiente é bom, a gente também precisa falar. A gente também tem que elogiar. Aí isso também é empoderamento. Se tem alguém que tá te fazendo bem, se seu marido tá te fazendo bem, chegue para ele, elogie várias vezes ao dia. Se seu filho, sua filha, quando ele faz alguma coisa, empodere a sua voz e diga, filha, que coisa mais linda que você fez, que gentileza, que gostosura. Chegue e empodere a sua voz, chegue no seu grupo e fale com seu grupo, olha, vocês estão de parabéns. Eu tenho me sentido tão bem nesse grupo, eu tenho me sentido assim encaixada com vocês, eu tenho me sentido acolhida por vocês. Fale, elogie, do mesmo modo que há um empoderamento no elogio, em você reconhecer que esse lugar faz bem para você, que essa pessoa faz bem para você, do mesmo modo que você dá um feedback, olha, depois que eu te conheci, como eu cresci, depois que eu te conheci, como eu mudei a minha mentalidade, como tem sido maravilhoso ficar ao seu lado, como que você me acrescenta, como que você me edifica. É importante a gente empoderar, é importante a gente empoderar a nossa voz. Às vezes, hoje, pensando sobre isso, e meu coração se angustiou muito, porque eu falei assim, gente, quando eu era criança, eu tinha tanta vergonha, mulheres, eu tinha tanta vergonha que eu passei acho que não, gente, desde o primeiro ano, sabe, a primeira série, com 7 aninhos? Então, desde aquela época, antes era com 7 aninhos, desde aquela época, de 7 anos, de pequenininha, até a minha vida adulta na faculdade, eu nunca eu levantei a mão, levantei o dedo e falei assim, professor, você me explica isso de novo? Professora, você me explica, eu não entendi. Eu tinha, desde o primeiro aninho até a faculdade, eu não falava. Eu tinha uma vergonha tão grande, um sentimento de inferioridade, que se eu falasse alguma coisa, as pessoas iam rir de mim, as pessoas iriam me humilhar, as pessoas iriam me reconhecer que eu era inferior, porque eu me via como inferior. E assim foi na minha vida profissional. Quantos grupos que eu passei, por quantos momentos profissionais que eu passei, e eu não empoderei a minha voz. Em que eu tinha ideias criativas, porque eu sou criativa, eu reconheço a minha criatividade hoje, mas naquele momento a minha opinião não era importante para mim. Eu achava que a minha opinião não era relevante. Eu achava que numa reunião, seja de trabalho, seja da igreja, seja de um grupo da faculdade, seja de qualquer lugar, eu tinha ideias criativas. Algo borbulhava na minha mente, mas nunca eu valorizava as minhas ideias. Até que chegou o momento que eu falei assim, não, chega! Eu vou buscar o meu caminho. Eu não me encaixo nessa empresa. E ali foi o momento em que eu comecei a me valorizar. Foi o momento em que os programas, né, desde essa época, por volta de 2005, isso mesmo, 2005, que eu comecei a falar assim, não,
Eu sou apaixonada, eu gosto de fazer, né, de projetar, de elaborar, de desenvolver programas de psicoeducação, programas que vão ajudar outras pessoas. E eu comecei a fazer isso em escolas e comecei a dar palestras e eu saí, por quê? Porque eu empoderei a minha voz, porque eu acreditei no meu potencial, porque eu acreditei não mais naquela menina que era envergonhada, mas mesmo com vergonha, mesmo com dificuldade, mesmo gaguejando, mesmo com frio na barriga, mesmo com borboletas ali, né, no estômago, eu empoderei a minha voz. Se eu estou aqui com você, se esse vídeo faz sentido para você, é porque um dia eu tomei a decisão de empoderar a minha voz. E muitas vezes eu percebo algumas mulheres que, assim como eu, arrumando aqui a roupa, assim como eu, era envergonhada, né? Não falava. Ali, se gostava da pessoa, não falava. Quantas vezes eu assim, hoje, né? Eu entrei hoje que eu falo assim, atualmente, né? Nesses últimos anos, eu falava assim, gente, por que eu não falei com essa pessoa? Por que eu não cheguei para essa pessoa e falei assim, olha, eu gosto de você. Olha, você faz bem para mim. Mas não pode falar isso para ninguém. Se você fala que gosta de um homem, se você fala que gosta de alguém, você tá puxando saco lá no trabalho, você tá bajulando. Se você faz isso com um homem, ele vai pisar em você, porque ele vai falar, se você tá namorando, você não pode falar que ama. Você tem que esperar um tempo até ele falar que te ama. Por quê? Porque senão ele vai pisar em você. Ou seja, toda nossa vida nós somos muito tolhidas na nossa voz. Ou então o contrário, muitas vezes pode acontecer da gente falar a coisa certa, mas da forma errada. A gente grita achando que para ser ouvida, precisa de gritar. Para ser ouvida, precisa de ser autoritária. Para ser ouvida, precisa de ser controladora. Para ser ouvida, precisa de ser argumentativa. Para ser ouvida, precisa de ser grossa. Não, mulheres. Existe um meio termo, existe um tempero especial na nossa fala. A nossa fala tem que ser uma fala temperada. Nem muito, né? A gente não precisa empoderar a nossa voz no sentido de gritar, no sentido de falar coisa certa, mas da forma errada. A gente não precisa falar de forma firme, no sentido assim, firme, quando eu falo firme, no sentido de ser grosseira. A gente pode falar de forma firme, sem ser grosseira, sendo educada, sendo clara, sendo objetiva. A gente não precisa, muitas mulheres falavam assim, Jaque, mas eu não sei argumentar. Mulher, quem diz que você precisa de argumentar? Você lança a sua palavra de uma forma simples, de uma forma sincera, de uma forma autêntica, de uma forma objetiva. E os outros ouvirão. Jaque, mas se eu falo, a pessoa vai ficar magoada comigo. A pessoa não vai gostar. Jaque, mas se eu falar, eu posso perder essa amizade, eu posso perder esse emprego, eu posso perder esse grupo, Jaque, mas e se eu falar, eu vou me arriscar? Mulher, empodere a sua voz. Você acha que as pessoas estão te poupando? Você acha que as pessoas estão te protegendo? Você acha que as pessoas estão pensando o que você sobre o seu medo? Você acha que as pessoas não podem crescer? Você acha que as pessoas não podem ser estimuladas? Mulher, você não precisa poupar as pessoas, porque isso é responsabilidade delas. Você é responsável pela sua boca. Você é responsável pelo que você fala. Você é responsável pelo modo que você fala. Você não é responsável pela reação do outro.
Se o outro reagir de forma grosseira, se o outro reagir de uma forma agressiva, se o outro reagir de uma forma mansa, se o outro reagir de uma forma em que ele fica calado, ou que ele vem te argumentar, ou que ele venha ser recíproco, ou ele fica com a boca aberta, ou com o queixo caído, minha amiga, isso é problema dessa pessoa. E você terá a sabedoria necessária para, no momento que essa pessoa reagir, você terá a sabedoria necessária para se posicionar. Jaque, e se eu não tiver essa sabedoria necessária? Faça esse treinamento, comece a falar. Não é assim numa criança? Quando uma criança começa a falar, ela não começa a falar toda a palavra, ela começa por letras, ela começa por sílabas, depois ela começa por frases, e depois ela começa a construir as frases, depois ela começa a falar, né, de uma forma em que todos podemos entender, não só a mãe ou o pai. Mulher, a sua voz é importante. Até quando você vai tolir a sua própria voz? Já que eu não posso falar, sabe por quê? Porque eu não consigo falar. Porque se eu falo, eu vou explodir. Mulher, se você explode, é porque você guarda. Quando você começar a fazer esse exercício, te machucou, chega, pensa. Busca um momento para falar com essa pessoa, mas se posicione. A palavra tem que ser dita, ela tem que ser bendita. A sua palavra é bendita. Se posicione, tire tempo para pensar, tempo para escolher as palavras, momento para liberar essas palavras. Olhe a sua postura. A sua palavra tem que ser coerente com a sua postura. A sua palavra tem que ser coerente com as suas atitudes. Mas eu não consigo fazer isso. Treine. Comece a falar. Começa a ver pessoas que falam assim lá no seu trabalho, que são pessoas coerentes, pessoas que se posicionam. Eu não aprendi do dia para a noite. Tanto é que hoje eu ofereço os treinamentos online. Inclusive vou deixar aqui para vocês o treinamento Mulher Confiante. Por quê? Porque é um aprendizado. A minha mãe, ela não me ensinava a falar. A palavra dela era uma palavra gritada. Muitas vezes a palavra dela era maldita. Ela falava de uma forma ruim. Era maldita, no sentido de ela é dita de uma forma ruim, de uma forma até mesmo que trazia males. Entende, mulher? Eu não estou dizendo que você tem que criticar, eu não estou dizendo que você tem que julgar. Eu estou dizendo que você precisa se posicionar, que a sua voz é importante, que a sua opinião é importante, que o seu corpo é importante, que a sua mentalidade é importante, que a sua opinião é importante, que o seu sentimento é importante. E quem tem que começar a valorizar isso é você. No momento que você se valoriza, no momento que você valoriza e empodera a sua voz, a sua autoestima começa a desenvolver junto com você. E eu quero trazer essa palavra de encorajamento para todas vocês, mulheres. Sejam empoderadas em sua voz, na sua maneira de falar. Não adianta você falar o certo do jeito errado. E não adianta você omitir, achando que as pessoas estão entendendo o que se passa na sua mente e no seu coração. Você precisa falar. E assim a sua autoestima vai ser ali desenvolvida. Você gostou desse vídeo? Gostaria de mais vídeos? Então é só se inscrever. Já que eu tenho uma dificuldade enorme com isso, bora ser minha aluna e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo para vocês.